O universo da gestação é fantástico e eu mergulhei a fundo há 6 meses e eu descobri sem querer, e gostaria de dividir com vocês que estão em casa, uma função que eu não conhecia, que é a doula. Você sabe o que é uma doula? Convidei a Tainá Lopes para falar para a gente o que uma doula faz. Tainá, obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. E esse desconhecimento é só meu ou muitas pessoas não sabem o que é um trabalho de uma doula? Não, esse desconhecimento não é só seu. Eu também só conheci o trabalho da doula quando eu precisei de uma. Eu tive uma primeira experiência com a maternidade, com a gestação um pouco traumática. E 2 anos depois da primeira experiência, eu engravidei de novo. E aí eu pensei, bom, tem alguma coisa que eu possa fazer para que não seja tudo como foi da primeira vez, para que não seja tão traumático, para que eu saiba lidar melhor com a situação. Então, aí eu fui pesquisar e eu achei o trabalho da doula, que eu me apaixonei, achei incrível. E foi aí que eu tive conhecimento também do trabalho da doula, do que era, de parto humanizado, de parto respeitoso, porque antes disso eu também não sabia nada. Então, esse desconhecimento não é só seu. A maioria das gestantes que chegam até mim, ou até mesmo outras doulas, geralmente são gestantes que ou conheceram a doula por acaso, ou porque tiveram uma primeira experiência que não foi legal, e aí foram pesquisar e encontraram o trabalho da doula. A mulher que gosta de servir é o significado, né? Exatamente, a mulher que serve. É realmente a mulher que está ali para servir a gestante, seja para fazer uma massagem, para dar uma água, para falar uma palavra de conforto, um ombro amigo. É a mulher que serve, é a mulher que vai estar ali para a gestante. Mas é diferente da parteira, né? Porque antigamente a parteira, ela conduzia o parto, a doula, ela não faz isso. Não, a doula ela não exerce nenhum procedimento técnico. Então, ela não vai fazer exame de toque, ela não vai aferir pressão, ela não vai medir barriga. Ela vai estar ali exatamente para proporcionar um apoio físico e psicológico para aquela gestante. Então, é um preparo para o parto, um preparo pro pós-parto, né? Que muitas vezes é mais intenso do que o parto. Então, a doula ela não exerce nenhuma função técnica. Ela vai atuar somente no psicológico e no apoio físico, com uma massagem, com posições que aliviem a dor ou melhorem o desenvolvimento do trabalho de parto, sempre com o seu conhecimento teórico ali só, mas no técnico ela não vai mexer, não vai atuar. E existe uma formação para ser doula? Existe sim, existem cursos, vários cursos pelo Brasil, geralmente são cursos curtos, né? Não são cursos tão intensivos, de meses, de anos, não, geralmente são cursos que levam alguns dias. O curso que eu fiz, por exemplo, foi um curso intenso, de 3 dias, que a gente entrava às 7 da manhã e saía às 5 da tarde, e assim como qualquer outra profissão, né, você tem que estar sempre ali se mantendo informada, sabendo quais são as atualizações da sua área, quais são as novidades, principalmente a gente que trabalha com evidência científica. É um mercado, assim, é uma área onde diariamente está saindo novas informações. Então, o nosso estudo nunca para. A formação é curtinha, né? São poucos dias, geralmente, o curso, mas o nosso estudo é para a vida inteira. Se eu quero fazer um curso de doula, por exemplo, onde eu acho um curso para doula? Você vai estar procurando em rodas de gestante na sua cidade, que geralmente eles oferecem cursos para doulas, para quem quer se formar como doula, curso para gestante mesmo. Então, você vai estar encontrando em rodas de parto humanizado, rodas de gestante, é onde você vai encontrar. E o lado emocional, como que é o trabalho que a doula desempenha junto da gestante? Acho que desmistificando muitas coisas que a gente leva conosco como crenças, né, limitantes, que o parto, ele é sofrido, ele é dolorido. Eu não tenho dó de uma mulher que tá parindo, que está em trabalho de parto, porque ela está passando ali por um momento transcendental, né, que vai mudar a vida dela. Então, eu não tenho dó. Eu entendo, elas também entendem, é isso que a doula faz pela gestante, é desmistificar essa visão de sofrimento do trabalho de parto. Sofrimento é quando a gente perde alguém, quando a gente
tá perdendo um ente querido, tá perdendo um filho. A chegada de um filho, ela tem que ser vista com alegria. Dói muito. Vai muito. Mas quando a gente desliga essa imagem da dor do parto ao sofrimento, fica muito mais fácil de lidar. E é isso que a doula vai ensinar, vai ajudar a gestante a desmistificar essa visão de dor e de sofrimento do trabalho de parto. E existe técnicas que a doula passa para a gestante para que ela amenize ou entenda como sentir essa dor e agilizar um pouco o parto, ou não? A fisiologia do nosso corpo, a fisiologia do trabalho de parto. É ela entender ali o que vai estar acontecendo com o corpo dela. Porque quando você chega num lugar onde você não entende nada do que está acontecendo, uma situação onde você não entende nada, a tendência de você se desesperar com aquilo é muito grande, porque você não sabe o que está acontecendo. E conhecer a fisiologia do nosso corpo, a fisiologia do parto, vai fazer com que a gestante fique muito mais tranquila nesse momento e saiba reconhecer cada sensação, cada movimento do corpo dela durante a expulsão do bebê, né, durante o período expulsivo, durante as contrações, saber identificar qual é a hora correta dela ir para o hospital, qual é a hora correta dela fazer força, dela esperar, né, mesmo o bebê nascer. Então, esse trabalho de conhecer a fisiologia do nosso corpo, por si só, ele já é tranquilizante. Já vai tranquilizar a pessoa para ela saber o procedimento por que ela vai passar, né? Por qual o corpo dela vai passar. Eu uso uma frase com as minhas gestantes, que é cheira a flor e assopra a vela. Então, cheira a flor bem devagarzinho e assopra a vela. E isso, durante a contração, também traz uma consciência corporal maior e um alívio da dor também, porque ela acaba relaxando. E quanto mais contraída você está ali num trabalho de parto, quanto mais contraída você está durante a dor, pior é o que você vai sentir. Então, quanto mais relaxada você tiver, melhor. E a respiração, respirar fundo, devagarzinho, ameniza bastante. Então, deixa eu ver se eu entendi. Seria isso, é assim mesmo. Exatamente. Cheira a florzinha e assopra a vela. E quanto que custa um trabalho de uma doula, Tainá? Isso varia muito da forma como ela atende, mas a faixa é de R$ 1.000 a R$ 2.000. E aí nasce um laço muito de confiança mesmo, né? Porque ela vai participar de um momento muito especial da sua vida, então tem que ter muita intimidade e parceria entre a gestante e a doula. Sim, exatamente. A gente tem que pensar que é assim, que é uma pessoa que vai te ver ali no momento mais frágil da sua vida. Então tem que ser alguém com quem você se sinta confortável, com quem realmente cria um laço, cria uma amizade e que isso prevaleça, né? Essa amizade, a confiança, para que consiga ser um trabalho bem executado. E daí vocês também atuam nessa parte emocional do pós-parto, né? Sim. A gente tem as doulas de pré-parto, doulas de parto e doulas de pós-parto. Tem algumas que se especializam apenas no pós-parto. E aí elas fazem o acompanhamento mais intenso no pós-parto. Eu atuo só no primeiro mês mesmo do pós-parto, fazendo aquela visita. Estou ali 24 horas para aquela gestante. Se ela precisar de mais uma visita no pós-parto, se ela precisar conversar durante a madrugada, se ela precisar de ajuda para fazer alguma coisa, eu estou ali para ela durante esse primeiro mês do bebê, que geralmente é o mês mais complicado, né? E nesse momento de pandemia, como que a doula está atuando? Porque está com restrição de acompanhamento no parto, né? Você está trabalhando atualmente, exercendo a função de doula ou não? Então, eu tenho um bebê de 1 ano e meio, então eu optei por fechar a minha agenda em março desse ano. Então, eu fechei a minha agenda bem no comecinho da pandemia, não por conta da pandemia, foi porque eu realmente tinha decidido parar de atender por um tempo, porque eu não estava conseguindo conciliar, né? Porque, como a gente sabe, parto é tempo sem hora. Então, eu não conseguia uma rede de apoio para que me ajudasse com os meus filhos, por não ter dia certo, por não ter uma hora certa. Então, eu preferi, para que eu conseguisse fazer o melhor pelas minhas gestantes, fechar a minha agenda. E nesse momento de pandemia, tem variado muito de hospital para hospital e de cidades para cidades. A minha cidade, por exemplo, eu sou de Sorocaba, no interior de São Paulo, e aqui a gente tem a lei da doula. Então, a doula, ela entra em todos os hospitais por lei. Então, entra a doula e entra o acompanhante. A doula não substitui o acompanhante aqui, mas temos algumas cidades onde a gestante precisa escolher entre a doula e o acompanhante. E aqui, nesse momento, agora que as coisas já estão melhorando, as doulas estão acompanhando, estão entrando
porém, elas entram e não podem ficar no pós-parto. A gente faz um acompanhamento pós-parto, né? Que a gestante saiu ali da sala de parto, nasceu o bebê, a gente ainda fica ali por umas 2, 3 horinhas, até que todo mundo se ache no ambiente, ajudar em alguma coisa que precisa, às vezes com o bebê, colocar para mamar. Então, nesse momento, a gente não está podendo fazer esse acompanhamento de ficar ali no pós-parto. Então, o bebê nasceu, doula vai embora, tem que se despedir. E antes, a maioria das maternidades aqui estão pedindo uma autorização por e-mail antes, para que a gestante possa ter o acompanhamento da doula. E para a gente entender um pouquinho mais, eu conversei com 2 gestantes que tiveram acompanhamento da doula. Você ter uma doula ali do seu lado diminui muito o risco de você cair numa cesárea desnecessária e o risco de você sofrer algum tipo de violência obstétrica, além de ser comprovado que diminui o tempo de trabalho de parto também, porque traz uma confiança muito grande você ter uma pessoa que sabe o que você tá passando, porque nossos maridos não sabem o que a gente tá passando, só quem é mulher e passou por isso sabe. Então, assim, é muito importante. Eu falo que se eu tivesse 10 filhos, as 10 gestações eu contrataria uma doula, sem dúvida nenhuma. Eu acho importante, acima de tudo, se não tem como contratar ou pagar uma doula, ir atrás de informação. Pesquisar bastante, se informar, ter um plano de parto, ver o que você quer, o que você não quer durante o seu parto, para te respeitarem, estar ciente de todas as leis que asseguram as gestantes. A informação, eu acho que é a base de tudo, para você ter um parto, assim, respeitoso mesmo. Então, você ter uma doula ali do seu lado que não está envolvida emocionalmente na situação, que está tendo uma visão profissional da situação, ela vai conseguir trazer seu pé para o chão de novo. Ela vai conseguir te lembrar de todo aquele preparo emocional que você teve durante a gestação, de tudo que você queria durante a gestação e conseguir trazer você para o chão, né? Porque às vezes a gente fica meio perdida. Meio aérea, né? Desespero, às vezes a gente acaba se desesperando com alguma situação, acha que alguma coisa vai sair fora do controle, e a doula, ela consegue te trazer de volta e também fazer com que o marido, com que o parceiro, com que o acompanhante ali, ele tenha um preparo para saber lidar com essa situação, para saber lidar de forma que, será que é isso mesmo que essa pessoa quer? Será que é isso mesmo que essa gestante quer? Então, ele vai entender quais são os sinais dessa gestante, se ela realmente está no limite dela, às vezes uma gestante que estava ali no trabalho de parto e pediu uma cesárea, será que ela realmente está no limite dela? Ou que ela está só cansada, né, pelo trabalho de parto, pela dor? Então, o acompanhante, o parceiro, ele vai entender todos esses sinais pela preparação que ele vai receber durante a gestação, né? Às vezes, palavras-chave que a gente combina com a gestante, para que ela cite aquela palavra ali quando ela está no limite dela. E com certeza ter aquela consciência que eu falei lá no início de que o trabalho de parto não é sofrimento, não é dor, dói sim, não vamos falar que não dói porque dói, mas que não é sofrimento. Você vai ter que experimentar um pouquinho a dor e ter força e coragem, se essa é a sua vontade mesmo, mas caso não dê, opte por uma cesárea ou para anestesia, que é uma saída, né? Até para não sofrer agressão, porque muitas mulheres sofrem agressões no momento que elas estão mais frágil, que é o momento do parto, né? Eu queria um parto mais natural possível, queria um parto normal. E eu vi que acontecia muitas violências obstétricas até hoje. E uma forma de garantir que isso não acontecesse era ter uma doula do meu lado. Além das informações, porque a gente fica grávida, é um mundo totalmente diferente. A gente descobre cada coisa, assim, que não imaginava. A gente se preocupa tanto antes de ficar grávida, com roupa, com enxoval, com tudo. E depois a gente vê que a preocupação acaba sendo outra, né? Que é principalmente a informação. Meu parto foi normal, mas foi assim, eu tive um expulsivo muito longo. Eu fiquei 3 horas no expulsivo e simplesmente minhas contrações estavam perdendo o ritmo e tudo mais, bebezinho não estava descendo. Daí eles decidiram intervir, né? Falei assim, ó, seguinte, mãe, o bebê não tá descendo, já tinha dilatado total, só que o Pedro não nascia, não tinha mais força. Daí foi onde eles pegaram e falaram assim, ó, a gente vai te dar 3 opções. Eles me deram a opção de cesariana, me deram a opção de colocarem ocitocina para ver se as contrações ficavam mais eficazes, ou então intervir com o fórceps. Intervenções são bem-vindas quando elas são bem indicadas. Então, não são todas as mulheres que vão poder ter um parto normal. A OMS diz que 15% das mulheres vão precisar de uma cesárea. Então, se a mulher se ela sabe que ela fez tudo que ela podia ali, ela lutou pelo parto que ela queria e não deu certo,
Tudo bem, era para ser assim a história de vocês. Isso não te diminui como mãe, isso não te diminui como mulher perante a sociedade. Você continua sendo uma pessoa muito forte, que lutou ali até onde você conseguiu. E até, mesmo aquela mulher que fala, não, eu não quero um parto normal, eu quero uma cesárea, isso também não diminui ela. Ela continua sendo mulher perante a sociedade, ela continua sendo uma super mãe, isso não vai ser um mãezímetro. Cada uma de nós sabe quais são os seus limites, quais são as suas vontades. Tem mulher que nunca vai querer ter um parto normal e tá tudo bem. O que a gente precisa é que as escolhas dessas mulheres sejam respeitadas, seja um parto normal ou seja uma cesárea. E ela precisa ter essa escolha respeitada. Para você, então, qual é a importância de ter uma doula? A doula te acompanha durante a gestação, o parto e ainda te dá um auxílio no pós-parto. Porque quando a gente tá grávida, a gente fala, ah, não, vai ser tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não é assim, você não sabe todas as coisas que podem acontecer. E ela te dá um suporte, você acaba pegando uma amizade com a doula, porque a gente faz os encontros durante a gestação. Porque ela fala, eu vou estar presente no momento mais... que você vai estar mais vulnerável na sua vida. Porque durante o parto você fica muito vulnerável. E isso que traz a importância da doula. Porque ela te ajuda a você não topar qualquer coisa, a você não sofrer qualquer tipo de violência, porque você fica muito vulnerável na hora do parto. Você tá com dor. Então eles chegam te oferecendo N coisas e você acaba aceitando. Então, isso faz toda a diferença. Ela te ajuda na amamentação, até nos primeiros cuidados com o bebê. É assim, um investimento que, sem dúvida, vale muito a pena. E para quem puder, não invista tanto em enxoval do bebê, dá uma economizada no kit berço, naquele monte de macarrão caro, e invista numa doula, confie em uma, que eu acho assim, o momento do parto, ele é um rito de passagem, que ele deve ser muito respeitado entre nós mulheres. E a gente não deve sofrer nenhum tipo de violência, nenhum tipo de intervenção desnecessária nessa hora. Então, acho que a doula faz toda a diferença. Quem puder, acho que vale muito a pena, viu? Ai, que delícia, Tainá, saber do seu trabalho e entender um pouquinho mais o trabalho da doula, né? Porque era uma coisa que eu desconhecia mesmo, assim. Eu entendia o parteira, tipo, mas doula eu não sabia essa riqueza de conteúdo que ela tem para oferecer para uma gestante. E me fala, você tem Instagram, as pessoas que quiserem te acompanhar, tiverem dúvidas, te procurar? Tenho sim. Meu Instagram é @taidoula. E eu tenho uma página no Facebook também, que é Tainá Lopes Doula. É um íconezinho azul e fácil de achar. Que bacana, eu quero te agradecer por você ter batido esse papo comigo e espero que as dúvidas tenham sido esclarecidas sobre esse trabalho tão bonito, a mulher que serve. E é bonito isso mesmo, né? Porque mulheres têm que se apoiar, têm que estarem unidas. Então, gostei muito de conhecer e a gente bater esse papo. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Um beijão para os seus inscritos. E se você quiser se inscrever no canal, aproveite, curta, compartilhe e até semana que vem com uma nova entrevista e novas descobertas. Obrigada, Tainá, gente. Obrigada. Eu agradeço. Beijão. Beijão.